Olá, boa noite. Boa noite. No Rio começa a reconstituição do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que as apurações sobre o caso estão na fase final. Investigação contra Alckmin abre crise no Ministério Público Paulista. Promotor aciona Conselho Nacional contra Procurador-Geral de Justiça. E Ministério Público Eleitoral denuncia o ex-prefeito Fernando Haddad. O petista é acusado de Caixa 2 na campanha de 2012. Raquel Dodge pede o desmembramento de 80 inquéritos com base nas delações da JBS Friboi. Procuradora-geral aponta dezenas de suspeitos, incluindo Temer, Lula, Dilma e Aécio. Polícia prende o dono da marca de refrigerante Dolly. Laerte Codonho é acusado de fraude fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Polícia Federal lançou uma operação contra crimes na internet. Os investigados podem ser responsáveis por ameaças de bomba a várias universidades. A Polícia Federal vasculhou endereços em São Paulo, Rio de Janeiro e cidades de outros 4 estados que pertencem a suspeitos de integrar um grupo acusado de espalhar mensagens de ódio pela internet. Os agentes apreenderam computadores e celulares. O principal alvo da operação é o analista de sistemas Marcelo Silveira Melo, que foi preso na casa dele em Curitiba. Em 2013, Marcelo foi condenado a quase 7 anos de cadeia pelos mesmos crimes e começou a cumprir a pena. Mas 1 ano e meio depois foi libertado por um indulto da Justiça. Segundo a investigação, depois que foi solto, Marcelo não só continuou divulgando conteúdo racista, mas também aumentou a frequência das publicações. No despacho que autorizou a operação de hoje, o juiz diz que não há dúvida de que ele integra o grupo chamado de Homens Santos, acusado de incitar a violência contra negros, homossexuais e mulheres. As postagens reunidas pela investigação mostram ainda apologia aos crimes de estupro e homicídio. Nesta outra publicação, o grupo debocha e ataca a Polícia Federal. Para dificultar a identificação, os sites eram hospedados em servidores, muitas vezes localizados em outros países. Os investigados são suspeitos também de terrorismo, com ameaças de bomba em órgãos públicos e universidades. O simples fato de ameaçar, de dizer eu vou colocar uma bomba, explodir em determinado órgão, determinada instituição, isso por si só já configura, já materializa o crime de terrorismo. Tá? E foi isso que aconteceu. Então não foi identificado nenhum fato concreto, esse é o crime mais grave de todos os relacionados, que daí tem uma pena de até 30 anos de prisão. A Polícia Civil de São Paulo deflagrou hoje a segunda etapa da Operação Etos, que mirou parentes e familiares de membros da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital. 8 suspeitos de atuarem como pombos-correio, levando e trazendo ordens de lideranças da organização criminosa de dentro das penitenciárias, tiveram os mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil. A maioria é formada por familiares de lideranças da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC. A Operação Etos acontece em parceria com o Ministério Público de São Paulo e é a mesma que no ano passado prendeu 40 advogados acusados de serem porta-vozes da facção fora dos presídios do estado de São Paulo. A Polícia do Rio realiza agora à noite a reconstituição do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela. O trabalho conta com o apoio das Forças Armadas. Uma reportagem publicada hoje pelo jornal O Globo mostra que uma testemunha-chave do assassinato de Marielle afirmou em depoimento à Polícia Civil que no carro dos assassinos havia um policial militar, um ex-PM e outros 2 homens. A testemunha, que não teve a identidade divulgada, fez a delação em troca de proteção. A mesma que afirmou que o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, e o ex-PM Orlando Oliveira de Araújo, conhecido como Orlando Curicica, foram os mandantes do crime. Siciliano nega todas as acusações. Orlando Curicica, apontado como um miliciano que atua na Zona Oeste, está preso desde o ano passado. A Polícia Civil do Rio de Janeiro continua reiterando que o caso está em sigilo. Também a Secretaria de Segurança do Rio não confirmou a denúncia da testemunha.
Os assassinos estariam no Chevrolet Cobalt prata, que seguiu o carro da vereadora da Lapa até o bairro Estácio, no centro do Rio, no dia 14 de março deste ano, que foi a data do crime. Segundo as investigações, ao todo 2 carros foram usados pelos criminosos. Numa carta divulgada hoje, o ex-PM Orlando Oliveira negou qualquer envolvimento com os assassinatos. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que as investigações sobre o caso Marielle estão quase terminando. Ele confirmou que entre os investigados estão o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, um policial militar e o ex-policial militar Orlando Oliveira de Araújo, preso acusado de chefiar uma milícia. Todos negam a participação nos assassinatos. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, foi denunciado hoje à Justiça Eleitoral por suposta falsidade ideológica na eleição municipal de 2012. Segundo a Promotoria Eleitoral de São Paulo, a campanha de Fernando Haddad à Prefeitura da capital paulista usou notas fiscais frias para justificar gastos com uma gráfica que imprimia material de campanha. Além do ex-prefeito, foram denunciados pelo mesmo crime o ex-vereador Francisco Macena, responsável técnico pela prestação de contas da campanha do petista em 2012, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o ex-deputado federal Francisco Carlos de Souza e o responsável pela célula gráfica das campanhas do PT. A assessoria de Haddad qualificou a denúncia do promotor Luiz Henrique Dalpós como um autêntico absurdo, mas que dá oportunidade para o ex-prefeito se defender perante a Justiça Eleitoral. O promotor de São Paulo aciona o Conselho Nacional do Ministério Público contra o Procurador-Geral de Justiça. O caso acontece depois de Gianpaolo Ismânio tirar da promotoria a investigação de corrupção do ex-governador Geraldo Alckmin do PSDB. A apuração estava na Promotoria do Patrimônio Público sob responsabilidade do promotor Ricardo Castro. Agora, o Procurador-Geral de Justiça, chefe de Castro, Gianpaolo Ismânio, deverá decidir se ele mesmo ou outro integrante do Ministério Público fará a investigação do caso. O inquérito apura se Geraldo Alckmin cometeu ato de improbidade administrativa, quando um agente público recebe benefícios ou vantagens em decorrência do cargo. Se for condenado, o ex-governador pode perder os direitos políticos. De acordo com 3 delatores da Odebrecht, o tucano teria recebido 10 milhões de reais via Caixa 2 nas campanhas eleitorais de 2010 e 2014. Além dele, são alvos do inquérito Ademar César Ribeiro, cunhado de Alckmin, e Marcos Monteiro, que foi secretário de Planejamento na gestão do ex-governador e atualmente comanda a pasta do Desenvolvimento Econômico no governo de Márcio França, do PSB. Alckmin perdeu o foro privilegiado no Superior Tribunal de Justiça no mês passado ao deixar o governo paulista. O STJ é o órgão responsável por processar governadores. Para justificar a decisão de retirar das mãos da promotoria, Gianpaolo Ismânio cita a lei orgânica do Ministério Público de São Paulo, que determina que governadores, no exercício do mandato, sejam investigados na esfera civil pelo Procurador-Geral de Justiça. O promotor Ricardo Castro não gostou e protocolou hoje uma representação contra o chefe no Conselho Nacional do Ministério Público. Segundo o promotor, a solicitação de Ismânio vem na contramão das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em restringir o foro privilegiado e destacou que Alckmin não é mais governador. Alckmin e Marcos Monteiro negam as acusações. O chefe do MP paulista reiterou que tomou a decisão com base na lei orgânica do MP. O Supremo Tribunal Federal negou hoje o pedido do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e não instituiu foro privilegiado em casos de improbidade administrativa. A votação terminou em 9-1. Desta forma, permanece a regra de que os juízes de primeira instância continuam julgando este tipo de ação, mesmo que os alvos das denúncias sejam ministros e parlamentares. O dono da fábrica de refrigerantes Dolly foi preso hoje. Laerte Codonho é acusado de fraude fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O dono da empresa, Laerte Codonho, foi levado para uma delegacia do centro de São Paulo. Ao chegar, atribuiu a prisão a uma perseguição feita pela Coca-Cola. Nós fomos vítimas de uma fraude de um contador contratado pela Coca-Cola.
Agora, se a verdade não aparecer, eu estou aqui preso pela Coca-Cola. Além do empresário, também foram presos um ex-contador da empresa e o gerente financeiro. O Ministério Público e a Procuradoria-Geral do Estado atribuem a eles fraudes que geraram prejuízo de 2 bilhões de reais aos cofres de São Paulo com a sonegação do ICMS. Os promotores acreditam que as irregularidades acontecem desde o final da década de 90. No começo, eram práticas mais simples. Os crimes foram evoluindo conforme o avanço das investigações. Num primeiro momento, havia emissão de notas com valores a menor, venda sem nota, escrituração irregular. Depois, quando o cerco foi fechado, o grupo, por meio de laranjas, constituiu distribuidoras e eles simulavam a compra de refrigerantes dessas distribuidoras, o que também gerava créditos irregulares. A Justiça também autorizou o sequestro de 3 helicópteros, 13 automóveis de luxo. Na casa do empresário também foi apreendida grande quantidade de dinheiro em reais, dólares e euros. Os valores apreendidos estavam ocultados dentro dos imóveis. Havia esquemas para se esconder valores dentro de empresas, o que não é uma coisa normal. É uma empresa que atua no mercado, normalmente guarda o dinheiro no banco. Essa é uma evidência da sistemática sonegação de impostos. A Dole também é investigada por sonegação de impostos federais, como o não recolhimento do INSS dos funcionários. Os valores dessas dívidas giram em torno de 2 bilhões de reais. Em nota, a Dole classificou de injusta a prisão do empresário. Destaca que ele sempre colaborou com as autoridades e que recorrerá da decisão. Em documento da CIA de 1974, o então diretor da Agência de Inteligência Americana disse que o presidente militar Ernesto Geisel decidiu continuar com as execuções sumárias de opositores da ditadura. A informação está no relatório que o chefe da CIA, William Egan Colby, enviou ao secretário de Estado, Henry Kissinger, em 11 de abril de 1974. O primeiro e o quinto parágrafos do texto ainda não foram liberados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Mas no primeiro trecho, Colby relata que em 30 de março de 74, o presidente brasileiro Ernesto Geisel se reuniu com os generais Milton Tavares de Souza e Confúcio Danton de Paula Avelino, do Centro de Inteligência do Exército. No encontro também estava presente o general João Batista Figueiredo, do Serviço Nacional de Inteligência, o SNI. A reunião ocorreu 15 dias depois de Geisel tomar posse em 15 de março de 74. Figueiredo sucedeu Geisel na presidência em 79. Segundo o documento, o general Milton Tavares de Souza, que estava deixando a chefia do CIE, informou a Geisel sobre a execução sumária de 104 pessoas feita pelo grupo durante o governo anterior do presidente Emílio Médici. O general Milton enfatizou que o Brasil não poderia ignorar a ameaça subversiva e terrorista e disse que os métodos extralegais deveriam continuar. Figueiredo apoiou a política e a sua manutenção. Geisel, que comentou sobre a seriedade e aspectos prejudiciais, disse que queria pensar sobre o assunto durante o fim de semana. Em 1º de abril, ele falou ao general Figueiredo que essa política deveria continuar, mas orientou que apenas subversivos perigosos fossem executados. Ele e Figueiredo concordaram que todas as execuções deveriam ser então aprovadas por Figueiredo. O pesquisador de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Matias Spector, que encontrou o relatório, disse que este é um documento mais perturbador que já leu em 20 anos de pesquisa. Recém-empossado, Geisel autoriza a continuação da política de assassinatos do regime, mas exige ao Centro de Informações do Exército a autorização prévia do próprio Palácio do Planalto. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Matias Spector, descobriu um documento interessantíssimo, um memorando do diretor da CIA, William Cosby, para o secretário de Estado, Henry Kissinger,
contando uma reunião em que Geisel nomeou o Figueiredo para administrar uma política de execuções de subversivos perigosos, inimigos do regime. Figueiredo, que depois foi sucessor do Geisel, dirigiu o SNI e decidia quem morria e a quem salvar. Essa descoberta muda a história da abertura no Brasil. Nós sempre fomos educados com a informação errada de que a ditadura abriu graciosamente, graças ao Golbery, ao Geisel e ao Figueiredo. Nada disso. O regime apodreceu no momento em que assassinou Vladimir Herzog no quartel, na delegacia do lado do quartel-general em São Paulo. Vladimir Herzog não era um guerrilheiro, não defendia a luta armada, era um simpatizante do Partido Comunista contra a luta armada, e foi o momento em que a sociedade descobriu que a ditadura não era só inimiga dos comunistas que queriam derrubá-la, era também inimiga da sociedade, de quem ela tirava a liberdade e às vezes até a vida. Foi então que a ditadura enfraqueceu e sobre os seus pés de barro o ídolo desceu. A mudança da história da abertura não tira a grande conquista que foi a derrubada da ditadura e a ajuda que dentro do regime alguns políticos deram. Mas certamente não foram os generais, e é isso que o documento da CIA revela. Eu volto aqui terça-feira, direto ao assunto. Até. O presidente do MDB, Romero Jucá, afirmou hoje que o presidente Michel Temer pode não ser candidato à reeleição. Segundo ele, o presidente diz com todas as letras que não há empecilho em abrir mão da candidatura. Em entrevista ao Estadão, Jucá afirmou que o objetivo do partido é eleger a maior bancada da Câmara e do Senado. Ele admitiu conversas com PSDB e PRB em busca de alianças. Procuradora-Geral da República quer aprofundar investigações com base na delação da JBS Friboi. Raquel Dodge aponta dezenas de suspeitos, incluindo o presidente Michel Temer, os ex-presidentes Lula e Dilma e o senador tucano Aécio Neves. Em documento enviado ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, a chefe do Ministério Público Federal pediu a abertura de 80 investigações, todas com base na delação dos executivos do grupo frigorífico. As informações complementares foram apresentadas pelos delatores Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, Ricardo Saldi e outros 4 executivos. São fatos que já estão em apuração e há indícios de novos casos. Se Fachin acatar o pedido, as investigações vão para outras instâncias da justiça no país. Os casos dos ex-presidentes Lula e Dilma aparecem relacionados com o ex-ministro Guido Mantega. Eles são citados sobre uma conta aberta no exterior para destinar dinheiro aos petistas. O presidente Temer aparece relacionado a um esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal e repasse de R$1 milhão ao coronel João Batista Lima Filho, velho amigo do presidente. Sobre Aécio Neves, do PSDB, se refere a pagamentos mensais ao senador por parte da JBS. Além dos políticos, Raquel Dodge pede a apuração contra empresários, lobistas e advogados. As delações dos executivos da JBS estão suspensas. Eles foram acusados de sonegar informações. Agora cabe ao ministro Edson Fachin decidir se vai confirmar a rescisão. A Justiça Federal de São Paulo autorizou que os irmãos Joesley e Wesley Batista voltem a se falar. A pedido da defesa dos donos da JBS Friboi, foi revogada a proibição de contato entre eles, determinada pelo Supremo Tribunal de Justiça. A medida havia sido uma das condições para o fim da prisão preventiva dos irmãos, que durou cerca de 6 meses. Joesley e Wesley respondem a processo por suposta manipulação de mercado, acusados de lucrar com a própria delação premiada, atuando nos mercados de câmbio e ações antes que os fatos fossem divulgados. Agora à noite, o ministro Celso de Mello também votou contra o habeas corpus do ex-presidente Lula. O decano afirmou que considera esdrúxula a execução provisória de condenação criminal sem trânsito em julgado, mas que, bem ou mal, essa matéria foi efetivamente debatida. Os outros 4 ministros da segunda turma já tinham votado também contra a libertação do petista.
O julgamento ocorreu no plenário virtual. Lula está preso em Curitiba desde 7 de abril pela condenação no caso do triplex em Guarujá. E o ministro Edson Fachin negou agora à noite o prosseguimento de um novo recurso da defesa do ex-presidente contra a prisão. O recurso foi originalmente apresentado no STJ, que remeteu o caso ao Supremo. O bicheiro Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, foi preso hoje por fraudes na Loteria Carioca, na casa do irmão dele em Goiânia. Cachoeira foi condenado a 6 anos e 8 meses de prisão em segunda instância. Cachoeira cumpria prisão domiciliar por condenações anteriores. A defesa de Cachoeira defende que ele é inocente e que vai provar isto no julgamento do mérito. A prisão de Carlinhos Cachoeira foi determinada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefi Cordeiro, a partir de pedido do Ministério Público. A juíza Simone Rolim, do Rio, vetou o uso de algemas. O IPCA, Índice Oficial de Inflação, subiu 0,22% em abril, com avanço de 0,13 pontos percentuais sobre março. Apesar da alta, a variação no ano está em 0,92%, a menor para o período desde o começo do Plano Real. Em 12 meses, o IPCA subiu 2,76%. No 10º dia de buscas, bombeiros descartam a possibilidade de encontrar sobreviventes nos escombros do prédio que desabou no centro de São Paulo. Hoje, os bombeiros declararam que será muito difícil achar alguém com vida nos escombros. A afirmação foi feita após os trabalhos de buscas chegarem ao segundo e último subsolo. No local foram encontrados muitas roupas, móveis, geladeiras e fogões. Mas como o solo e as lajes estão compactados, não foram encontrados restos mortais. Ontem à noite, os trabalhos tiveram de ser interrompidos após um cabo energizado ter sido encontrado neste mesmo subsolo. Funcionários da Eletropaulo foram chamados para cortar a energia do cabo de luz, que representaria risco à equipe de resgate. O trabalho foi retomado por volta das 2 horas da manhã desta quinta-feira. Os cães farejadores continuam a ajudar nas buscas, que devem durar mais uma semana. 6 pessoas continuam desaparecidas. Mike Pompeo, secretário de Estado americano, está viajando por vários países para conseguir aliados ao boicote contra o Irã. Mas europeus, chineses e russos garantem que o acordo nuclear com o Irã continua em vigor. Após os Estados Unidos abandonarem o acordo nuclear, União Europeia, Reino Unido, França, Alemanha, China e Rússia afirmaram que qualquer mudança tem que ser negociada e aceita por todas as partes, inclusive o Irã, para entrar em vigor. Hoje, o presidente francês Emmanuel Macron criticou o presidente Trump por querer decidir o futuro dos europeus com a investida diplomática de Pompeo. O presidente iraniano Hassan Rouhani afirmou que seu país vai manter o acordo de 2015. Marcada a data para o encontro entre os presidentes da Coreia do Norte e dos Estados Unidos. Será daqui a um mês, em Singapura. O norte-coreano Kim Jong-un afirmou que a reunião com Trump será um primeiro passo para a construção de um bom futuro e que os dois líderes vão tentar construir um momento muito especial para a paz mundial. Hoje chegaram aos Estados Unidos os 3 prisioneiros americanos que estavam na Coreia e foram libertados depois do início das conversas de paz entre os dois países. Os 3 americanos eram acusados de ações contra o regime de Kim Jong-un. Eles foram recebidos em uma base americana como heróis. O exército de Israel matou pelo menos 20 pessoas em ataques durante a madrugada contra a Síria. A tensão entre Israel e Irã aumentou desde que os Estados Unidos abandonaram o acordo nuclear com o Irã. O governo israelense, principal aliado dos americanos no Oriente Médio, apoiou a decisão de Trump e disse que não vai deixar o Irã se estabelecer na guerra da Síria. O Irã é aliado do presidente sírio na guerra civil que começou há 7 anos. A Rússia, que também apoia o presidente sírio, pediu que Israel e Irã evitem atos que aumentem a violência. A Alemanha, a França e Reino Unido pediram que Israel e o Irã sejam moderados para evitar uma nova escalada da tensão no Oriente Médio.
Os níveis de umidade relativa do ar subiram aqui em São Paulo e voltaram aos patamares recomendados pela Organização Mundial da Saúde. E as temperaturas devem cair ao longo da madrugada. Vamos ver com Mariana Armentano. Para essa sexta-feira ainda faz um pouco de frio na madrugada, mas a temperatura sobe rapidamente e o calor volta ao longo do dia. A mínima prevista é de 15 graus e amanhã à tarde céu de brigadeiro com muito sol e a máxima chega aos 29 graus. No sábado temos mudanças no tempo já com previsão de chuvas, viu? A máxima cai para 28 e esfria mais no domingo. O Dia das Mães deve ter muita nebulosidade e termômetros ali entre 17 e 24 graus por aqui. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Juliana. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com o Rony Von, todo seu. Neste domingo, 3 da tarde, confira a transmissão ao vivo da semifinal entre Sampaio Basquete e Uninassal na Liga de Basquete Feminino 2018. Assista agora, todo seu.